Está começando mais um programa Hora Extra. Nesta edição também especial, em razão da suspensão das atividades aqui na Justiça do Trabalho por conta da Covid-19, nós vamos falar sobre a realização de audiências virtuais pelo TRT 18 e também sobre a medida provisória 936. Como empregadores e trabalhadores podem se adaptar a essa nova realidade imposta pela quarentena do coronavírus? Confira, por fim, no bloco de entrevistas, a conversa com o desembargador Daniel Viana Júnior, vice-presidente do TRT de Goiás. Ele vai falar sobre a novidade da mediação e conciliação pré-processual em dissídio coletivo. Hora Extra está começando agora. Você confere agora os esclarecimentos do juiz do trabalho, Alexandre Piovesan, do TRT de Goiás. Ele fala sobre a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Medida provisória 936. A medida provisória 936 teve como objetivo precípuo a preservação do pleno emprego. Nesse cenário, a medida provisória trouxe a possibilidade de redução da jornada de trabalho, com também redução do salário proporcional à redução da jornada. Assim, trouxe também a medida provisória 936 a possibilidade de concessão, por parte do governo federal, de um auxílio às empresas e aos empregados que passaram pelas contingências sociais decorrentes da Covid-19. A medida provisória 936 criou o benefício emergencial do emprego e renda, de modo a assistir os empregados que tiveram o contrato de trabalho suspenso ou a jornada de trabalho reduzida com consequente redução do salário. Para que o empregador possa ter acesso ao benefício emergencial do emprego e renda, ele deve informar ao Ministério da Economia a respeito da avença. Nesse cenário, o benefício será pago num prazo de 30 dias a contar da celebração do acordo. Base de cálculo do benefício emergencial do emprego e renda. A base de cálculo do pagamento do benefício emergencial do emprego e renda observará o seguro-desemprego. Então, suspenso o contrato de trabalho, o trabalhador receberá valor equivalente ao que teria direito no caso de percepção de seguro-desemprego. Em havendo redução da jornada de trabalho, com consequente redução proporcional do salário, o pagamento observará a proporcionalidade do seguro-desemprego devido na espécie. Por exemplo, se houver redução de 50% do salário, com consequente redução de 50% da jornada de trabalho, o trabalhador receberá 50% do valor a que faria jus no caso da percepção do seguro-desemprego. Vale ressaltar que esse benefício não exige carência, porém não faz jus à sua percepção aquele que tiver cargo ou emprego público, o que estiver recebendo o seguro-desemprego, o que estiver recebendo o benefício de prestação continuada da Previdência Social e aquele trabalhador que está recebendo Bolsa Qualificação na forma da Lei 7998 de 90. Redução proporcional da jornada de trabalho. A redução proporcional da jornada de trabalho e do salário deverá preservar o salário-hora do empregado e observará também os seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Haverá restabelecimento no pagamento normal dos salários no prazo de 2 dias a contar da iniciativa do empregador, do fim do período de calamidade ou do fim do acordo firmado entre as partes. Suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, cuja duração não poderá exceder 60 dias, garantirá ao empregado a percepção de todos os benefícios que recebia quando da continuidade normal do contrato. O empregado também poderá contribuir na forma de segurado facultativo ao regime geral de previdência social. Caso o empregador exija a prestação de trabalho no período da suspensão, além das penalidades legais cabíveis, ficará responsável pelo pagamento integral do salário aos seus empregados. As empresas que tiveram um faturamento superior a R$ 4.800.000 no ano
poderão também suspender os contratos de trabalho de seus empregados, porém ficarão responsáveis ao pagamento de uma ajuda compensatória mensal no importe de 30% do salário do empregado. Restrições ao acordo individual. O acordo individual a que alude a MP 936 não se aplica de maneira indistinta e geral a todos os empregados. Somente poderão entabular esse acordo individual aqueles empregados que recebam por mês quantia igual ou inferior a R$ 3.135 ou aqueles trabalhadores com graduação superior que recebam igual ou mais do que 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Vale ressaltar que o artigo 12 da MP 936, que traz essa restrição, estabelece a possibilidade de acordo individual para redução no percentual de até 25% dos empregados não enquadrados nessas duas hipóteses mencionadas. Embora em trabalho remoto em razão da quarentena da Covid-19, os conciliadores dos Centros de Conciliação Sejusques da Justiça do Trabalho em Goiás vão realizar audiências virtuais. Elas acontecerão por videoconferência por meio de aplicativos como o Hangouts. O Sejusque de Goiânia, hoje vazio, em razão da quarentena da Covid-19, deixou de realizar cerca de 180 audiências diárias, desde a suspensão das atividades presenciais. Por aqui passavam mais de 800 pessoas por dia em busca da solução negociada da LIDE. A ideia agora é reativar os 5 centros de conciliação em todo o estado e retomar o diálogo com partes e advogados remotamente por videoconferência. Inicialmente, as audiências no Sejusque de Goiânia serão supervisionadas pelo juiz Eduardo Tom, coordenador do centro. E à medida que a procura crescer, novos magistrados serão convocados para a atividade. A expectativa, segundo o magistrado, é reativar o Sejusque nos mesmos moldes da dimensão presencial. A diferença é que a realização das audiências de conciliação dependerá da adesão voluntária das partes e advogados. A parte que desejar participar de uma audiência de conciliação virtual deve fazer o pedido aos Sejusques, qualquer Sejusque da 18ª região, ou na localidade que não houver Sejusque, a vara do trabalho da sua localidade e solicitar uma audiência de conciliação virtual. Nesse caso, ela deve fornecer os dados para que o Sejusque possa entrar em contato com a parte contrária, telefone, nome do advogado ou da parte, da outra parte. Então, havendo concordância de ambos, realiza-se uma audiência de conciliação virtual. O instrumento que o TRT 18 está adotando para a realização dessa audiência é o Hangout. Em havendo acordo, as partes podem receber imediatamente? Sim. Chegado a um consenso, o conciliador leva os termos do acordo até o juiz entra no grupo, analisa, estando de acordo, já homologa imediatamente, se os termos do acordo estiverem corretos, de acordo com a ordem pública, o juiz já homologa imediatamente e as partes podem convencionar a forma como desejam fazer e receber os pagamentos, o que preferencialmente deve ser feito por transferência ou depósito bancário para segurança e facilidade de ambas as partes. Caso a conciliação não prossiga, qual o procedimento a seguir? O TRT 18 optou para que a audiência seja proveitosa ainda que não haja acordo. Então, as partes, ao iniciar a audiência, elas devem fazer, nos termos do artigo 190 do CPC, uma transação processual, na qual elas concordam em que o procedimento a ser seguido vai ser de acordo com o artigo 334 e 335, inciso 1 do CPC. Então, se não houver o acordo, nos termos do inciso 1 do artigo 335 do CPC, a parte ré vai ter 15 dias para apresentar a contestação diretamente no PJE. E a parte autora vai ter vista dessa conciliação, dessa contestação e dos documentos. E o processo vai seguir até o início da fase instrutória. Neste ponto, o processo vai parar, porque até que
o CNJ e o CSJT liberem as audiências presenciais, não há como fazermos instrução. Não é possível, neste momento, fazer instrução por meio virtual. No próximo bloco, você confere a conversa com o desembargador Daniel Viana, vice-presidente do TRT de Goiás. Ele fala sobre a novidade da mediação e conciliação pré-processual em dissídio coletivo. Confira já. Os mecanismos consensuais de resolução de conflitos ganharam atenção especial a partir de 2010, com a Resolução 125 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Depois disso, muitos tribunais trabalhistas constituíram seus centros de conciliação e núcleos especializados. O TRT de Goiás já conta com 4 centros de conciliação Sejusques instalados no estado e acaba de aprovar o protocolo de mediação e conciliação pré-processuais em dissídios coletivos. Uma novidade que reforça a vocação histórica da Justiça do Trabalho para prestigiar soluções autocompositivas das lides. E para falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o desembargador Daniel Viana Júnior, vice-presidente e corregedor do TRT de Goiás. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Daniel. Obrigado, Fabiola. Para mim é sempre um prazer estar aqui no Hora Extra. Doutor Daniel, o que levou a Justiça do Trabalho a instituir a mediação e a conciliação pré-processuais em dissídios coletivos? O momento atual por que passa o país frente ao desafio do combate à Covid-19 propiciou essa decisão? Não foi esse momento de pandemia, de quarentena que nós estamos passando que propiciou a criação desse procedimento. Na verdade, a Justiça do Trabalho, está no DNA da Justiça do Trabalho a conciliação, né? Desde que foi criada, se privilegia a conciliação nos dissídios entre empregado e empregador. Como você mesmo bem disse na abertura, a Resolução 125 do CNJ é de 2010. Então, elas já vão aí uns 10 anos nessa política de implementação, de mediação e conciliação das disputas. E com base nessa resolução, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho, editou a Resolução 174, a Resolução 174, que também implementou e incentivou ainda mais os procedimentos de mediação e conciliação na Justiça do Trabalho. Um dos instrumentos criados pela Resolução 174 foram os Sejusques, né, já conhecidos aqui no nosso regional. Nós já temos 4 Sejusques em 4 cidades diferentes, mas os Sejusques, eles atuam onde o conflito já está materializado em um processo. Então, os Sejusques lidam com conflitos individuais, mas já no âmbito de um processo, sejam eles do primeiro ou do segundo grau. Inclusive, o nosso Sejusque aqui de Goiânia, ele atua também em alguns processos do segundo grau. O que o tribunal fez recentemente, isso foi através da Resolução Administrativa 24/2020, essa que foi aprovada pelo Tribunal Pleno, inclusive numa sessão virtual, sim, porque já não podíamos nos reunir. Ela foi aprovada, essa resolução, ela regulamenta no âmbito do nosso regional o PMPP, que é o Procedimento de Mediação Pré-Processual. Esse procedimento já é um procedimento que tenta evitar o ajuizamento dos dissídios coletivos. Qual o procedimento a ser adotado na mediação pré-processual e na conciliação pré-processual? O que os interessados em fazer isso devem fazer? Por ser um procedimento pré-processual, ele contém poucas regras. Ele não necessita de tanta regulamentação quanto o processo judicial. Como eu disse, ele foi implementado aqui pela Resolução 24/2020. Primeiramente, quem pode acionar a Justiça do Trabalho buscando essa mediação, essa conciliação? Em tese, aquelas partes que poderiam acionar a Justiça para um dissídio coletivo, seja ele de natureza econômica, jurídica ou de greve. Então, os sindicatos
podem acionar, inclusive as empresas, porque as empresas também podem ajuizar um dissídio coletivo caso os sindicatos se recusem a uma negociação. Esse procedimento, apesar dele não ser processual, tecnicamente não é um processo, ele é feito dentro do PJE, que é o nosso processo eletrônico na Justiça do Trabalho. Então, as partes entram pelo PJE e fazem um pedido de mediação ou conciliação dirigido à vice-presidência. O vice-presidente é o mediador no procedimento no PMPP. Então, é importante que as partes informem os contatos, né? Porque às vezes no processo a parte se preocupa em informar apenas o endereço da parte contrária. Mas no PMPP é muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia, em que nós não poderemos fazer reuniões presenciais, que ela informe outros tipos de contatos, telefone fixo, telefone celular, e-mail, porque não são audiências que serão marcadas. Tecnicamente são apenas reuniões, são reuniões de negociação. Uma vez negociado, né, o PMPP ele se desenvolve e o objetivo é justamente encerrar essa disputa. Se essa mediação obtiver sucesso e nós chegarmos a um consenso, a um acordo, esse acordo não vai ser homologado pelo mediador, no caso o vice-presidente, porque o objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que as partes cheguem a um consenso e assinem a norma coletiva pela qual elas estão trabalhando para celebrar. Agora, se por um outro lado a mediação se frustra e aí a gente não consegue chegar a um consenso, o PMPP é simplesmente arquivado, né? E aí as partes, ainda em litígio, provavelmente vão ter que ajuizar uma ação que é o dissídio coletivo. Doutor Daniel, quais as vantagens de se chegar a um acordo antes da instauração do processo? Diminuição de custos, diminuição da demanda na Justiça do Trabalho? Além desses dois grandes benefícios que você já falou na pergunta, que é justamente a diminuição da litigiosidade e a diminuição de custos, a mediação é uma autocomposição, ela tem todos os benefícios que uma conciliação oferece e a gente já conhece. Diz o ditado que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né? Isso é realmente sábio, porque a gente quem entra na demanda às vezes não sabe como vai sair, né? E na conciliação não, e na mediação pré-processual, que ela visa justamente evitar o conflito judicial, ela tem todas essas vantagens. É muito melhor que o mediador atue conscientizando as partes, informando as partes, orientando as partes, né, para que elas mesmas possam obter uma solução consensual. Ok, doutor Daniel, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o desembargador Daniel Viana Júnior, vice-presidente do TRT e corregedor regional, sobre a mediação e conciliação pré-processuais em dissídio coletivo. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o desembargador Daniel Viana Júnior, que é vice-presidente e corregedor do TRT de Goiás, sobre a mediação e conciliação pré-processuais na Justiça do Trabalho. Doutor Daniel, qual a diferença entre mediação e conciliação? É possível a convivência entre os dois institutos, um usar a regra do outro? Sim, é possível. Mas primeiro vamos ver o que os dois institutos têm em comum, né? Ambos são meios alternativos de solução de disputas, em que as partes escolhem ou aceitam uma terceira pessoa que seja isenta, imparcial, para promover o diálogo entre as partes, aproximar para que elas possam encontrar uma solução consensual para esse problema. No caso do PMPP, essa terceira pessoa, o mediador,
Ele não é escolhido pelas partes, mas ele é aceito voluntariamente pelas partes que já sabem que o vice-presidente é quem vai ser o responsável por mediar o conflito. Na mediação, essa terceira pessoa, ela age de forma a aproximar as partes, a empoderá-las, a informá-las, a orientá-las sobre o que pode vir a ser um caminho para elas chegarem a um consenso, explicar as vantagens, explicar as desvantagens, para que elas mesmas possam, juntas, encontrar uma solução para o problema e encerrar a disputa. Já na conciliação, esse mediador atua de uma forma mais ativa. Ele faz tudo o que o mediador faz, colocando as partes para conversar, para negociar, mas ele também propõe soluções intermediárias, soluções mediadoras. É o que normalmente acontece hoje nos processos de primeiro grau, nas milhares de audiências que acontecem no processo judicial. Mas é possível utilizar a técnica de um no outro? Sim, na prática, nos próprios PMPPs que nós já temos e que vamos atuar, o Instituto se confunde, porque as próprias partes aguardam um posicionamento mais ativo do mediador. Né? Existem, por exemplo, impasses em negociações coletivas que às vezes surgem num percentual de reajuste. Então, uma parte pede um valor, a contraproposta é mais baixa e o mediador, que acaba sendo um conciliador, depois de muito ouvir as partes, acaba propondo um valor intermediário. Isso não deixa de ser uma conciliação. Então, é perfeitamente possível essas técnicas, tanto na mediação quanto na conciliação. Doutor Daniel, a presença do juiz na mediação pré-processual garante a proteção de direitos inegociáveis? Essa garantia, ela vai existir à medida em que o mediador informe as partes que aquela celebração está ofendendo algum preceito de lei. Após a reforma trabalhista, 13.467, de 2017, a CLT trouxe, no artigo 611-B, vários direitos que não podem ser suprimidos nem ser reduzidos. Então, isso serve de parâmetro para as partes e uma obrigação para o mediador em informar e advertir as partes que aquelas matérias, aqueles direitos não podem ser suprimidos. Mas, como eu disse e repito, é um procedimento pré-processual. Ele tenta evitar o ajuizamento de um futuro dissídio coletivo. E as partes podem terminar esse acordo, terminar a solução dessa disputa fora do judiciário. O PMPP simplesmente será arquivado. Então, quando as partes pedem uma mediação, é porque está havendo um entrave, um impasse para a assinatura de uma convenção ou acordo coletivo. Então, dentro do PMPP, se as partes resolverem fazer um acordo, fechar uma cláusula em que há a ofensa a um dos direitos mínimos garantidos pela Constituição ou pela própria CLT ou outra legislação trabalhista, cabe ao mediador avisar, orientar e advertir. Mas isso não impede que elas façam essa norma coletiva fora e façam o depósito dessa norma no órgão competente e aí o PMPP simplesmente vai ser arquivado. Certo. Para finalizar, doutor Daniel, a resolução 125 do CNJ de 2010 foi um marco nessa valorização da mediação e conciliação no Poder Judiciário? Eu entendo que sim. Principalmente na justiça comum. Pensando como o Poder Judiciário como um todo, houve introdução no Código de Processo Civil da possibilidade da obrigação de audiências, de instrumentos de mediação e conciliação, né, antes de se passar o julgamento. Então, houve realmente uma mudança de mentalidade no sentido de privilegiar, no sentido de incentivar a conciliação em todo o Poder Judiciário. Na Justiça do Trabalho, como eu já disse, faz parte do DNA a tentativa de conciliação. Basta lembrar das juntas de conciliação e julgamento, né, que sempre privilegiavam a conciliação antes do julgamento. Hoje, com o número absurdo de processos, né, com a alta litigiosidade que existe no Brasil, só para você ter uma ideia de citar um número básico, pela Justiça em Números do CNJ em 2019,
Existiam 80 milhões de processos em 2019. Foram 28 milhões de processos novos. Então, para uma carga distribuída entre um pouco mais de 18 mil magistrados em todo o país. Então, isso tinha que ser realmente incentivado. Então, realmente, foi um marco e ela foi muito importante para implementar essa política. Todo mundo sabia que era necessário, mas ela serviu para materializar e estruturar os órgãos que efetivamente atuam na mediação e na conciliação. Doutor Daniel, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos sobre o assunto aqui hoje no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o desembargador Daniel Viana Júnior, vice-presidente e corregedor do TRT de Goiás, sobre a mediação e conciliação pré-processuais na Justiça do Trabalho. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo portal do TRT, pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.